Bom, gente, na nossa última aula nós trabalhamos, a gente já estava trabalhando com problemas. Então, eu deixei na nossa última aula, a atividade 26, 26, 27, 28 e 29 para vocês resolverem. Não foi? Foi a aula de quinta-feira. Segunda aula de quinta-feira. Então, hoje nós vamos corrigir essas atividades. Então, começando pela atividade 26. Agora vocês já estão com a apostila, né? Então, que bom. Em um condomínio, há 2 caixas d'água de mesma capacidade. Uma das caixas é enchida à razão de 15 litros por minuto. Levando 3 horas a mais que a outra, que recebe 18 litros por minuto para ficar totalmente cheia. Determine o volume das caixas d'água. Então, eu tenho 2 caixas d'água. Vou chamar de caixa 1 e caixa 2. Eu vou chamar de caixa 1 aqui, que enche, uma das caixas enche da razão de 15 litros de água por minuto, levando 3 horas a mais que a outra. Então, eu vou chamar de caixa 1 a caixa que recebe 18 litros por minuto. Vou chamar de X o tempo, ok? Então, aqui, ó, X é o tempo. Então, uma caixa, ela recebe 18 litros por minuto. A outra caixa, ela é enchida na razão de 15 litros de água por minuto, levando 3 horas a mais que a outra. Então, é como se fosse 15 litros por minuto com um tempo de 3 horas a mais. Então, é o tempo mais 3 horas. Só que na primeira caixa, o tempo está em minuto. Então, nós temos que transformar esse tempo de horas para minuto também. Então, a caixa 2 vai ser 15, que multiplica X mais 180 minutos, porque o tempo aqui está em minutos. Aqui, nessa outra caixa, ela demora 3 horas a mais. 3 horas é a mesma coisa que 180 minutos. Então, perguntou, determine o volume da caixa. Então, as 2 caixas têm a mesma capacidade. Então, a capacidade da caixa 1 é igual à capacidade da caixa 2. Então, 18x é igual a 15 que multiplica x mais 18. Caímos numa equação do primeiro grau. Então, resolvendo, 18x é igual a 15 vezes x, 15x, mais 15 vezes 18 dá 2.700. Então, 18x menos 15x é igual a 2.700. 18x menos 15x, 3x, que é igual a 2.700. X é igual a 2.700 dividido por 3, x que é igual a 900 minutos, que é o tempo. Mas não está pedindo o tempo, está pedindo o quê? Determine o volume da caixa. Para determinar o volume da caixa, nós podemos calcular em qualquer uma das 2 equações. Nós sabemos que o volume é aqui, ó, 18 litros por minuto. Então, se tem 19 minutos, então o volume da caixa, esse C aqui pode ser, quem pode usar como capacidade, tá? Vai ficar 18 vezes 900. Então, o volume da caixa é igual a 16.200 litros. Quem fizer aqui vai dar do mesmo jeito. Só fazer 900 mais 180, que dá 1.080. 1.080 vezes 15, que vai dar 16.200 litros. Então, o volume das caixas d'água, é de 16.200 litros. Ok? Agora, nós vamos para a atividade 27.
Na atividade 27, diz o seguinte: para organizar a aplicação da prova de seleção, uma escola dividiu os candidatos em 3 grupos. Primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. Então, vamos lá. O primeiro grupo é com 2/3 dos candidatos. Eu sei quantos candidatos. Então, olha só. Vamos acabar de ler o problema só para vocês verem, ó. O primeiro grupo com 2/3 dos candidatos, o segundo com 1/4 e o terceiro com os 10 candidatos restantes. Nessas condições, qual era o total de candidatos para a prova de seleção dessa escola? Eu sei quantos candidatos fizeram a prova? Não, então eu vou chamar o número de candidatos de X. O que eu sei? O que falou no problema? Que o primeiro grupo de candidatos foram 2/3 dos candidatos. Então, 2/3 de X. O segundo grupo foi o quê? Com 1/4. 1/4 de quê? 1/4 de X, 1/4 dos candidatos. E o terceiro grupo com os 10 candidatos restantes. Então, o terceiro grupo, eu sei quantos candidatos tem no terceiro grupo. 10 candidatos. Então, se eu somar o primeiro grupo, mais o segundo grupo, mais o terceiro grupo, vai dar o total de candidatos que fez a prova. Então, ó, 2/3 de X mais 1/4 de X mais 10 é igual a X. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo de 3, 4 e 1 é 12. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2x, 8x, mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1x, 3x, mais 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 10, 120. E 12 dividido por 1, 12. 12 vezes x, 12x. Tirou o mínimo de uma igualdade, cancela o denominador. Então, ficou uma equação do primeiro grau. Tudo que tem letra antes do sinal e tudo que não tem depois. 8x mais 3x, 11x. 11x menos 12x, menos x, que é igual a menos 120. Não pode ficar negativo, então, x é igual a 120. Foi perguntado o quê? Qual o total de candidatos para a prova de seleção dessa escola? Então, o total de candidatos foi de 120, ok? Agora nós vamos para a atividade 28. O que diz a atividade 28? Vamos ler o problema. Para produzir certa peça, uma fábrica automotiva tem um custo de R$2.000 fixos. Então, independente do número, da quantidade de peças que ela faça, ela tem um custo fixo de R$2.000. Acrescidos de R$ 3,50 por unidade produzida. Então, além do custo fixo, ela tem mais R$ 3,50 por cada unidade produzida. Gastando-se R$9.000, quantas unidades são produzidas? Então, se ela tiver um custo de R$9.000, quantas peças ela consegue fabricar? Então, primeiro, nós temos que achar uma equação que nos dá o custo dessas peças. Então, eu sei que o custo é igual. O que falou? Falou que ela tem um custo fixo de R$2.000 por cada peça produzida. Então, ela gasta R$2.000, independente do número de peças. Mais R$3,50
por cada peça que ela produz. Então, o que que eu sei? Perguntou quantas peças ela consegue fabricar com um custo de R$ 9.000. Então, o que que eu vou fazer? O custo é de 9.000, então no lugar do custo eu vou pôr 9.000. É igual a 2.000, que é o custo fixo, mais 3,50 por cada peça produzida. Então, caiu numa equação do primeiro grau. Tudo que tem letra antes do sinal, tudo que não tem depois. Então, menos 3,5P é igual a 2.000 menos 9.000. Então, menos 3,5P é igual a 2.000 menos 9.000, menos 7.000. Então, P é igual a menos 7.000 dividido por 3,50. P é igual. Então, fazendo a divisão, 7.000 dividido por 3,50. Eu estou fazendo a divisão porque é bom para vocês relembrarem como que faz divisão de decimal. Uma casa depois da vírgula, como se a vírgula tivesse aqui, tem que igualar o número de casas. Cancelou a vírgula, agora eu vou dividir. 70 dividido por 35, 2. 2 vezes 35, 70, para 70 nada. Sobraram 3 zeros. 0 dividido por 35, 0. 0 dividido por 35, 0. 0 dividido por 35, 0. Menos dividido por menos, mais. Então, perguntou quantas unidades são produzidas? Então, a resposta: com um custo de R$ 9.000, serão produzidas 2.000 peças. Ok? Agora nós vamos para a atividade 29. Do salário de uma empresa, são descontados 6% de vale transporte. Se após o desconto ele ainda recebe R$ 893, qual é o valor do seu salário? Então, o salário dele representa o quê? 100%. Se é descontado 6%, ele recebe 94%. 94% é o quê? Nós podemos transformar em fração. Então, 94% é igual a 94 por 100. Que a gente vai ter que transformar numa equação. 94 dividido por 100 é igual a 0,94. Então, quanto que é 94 do salário dele? Está perguntando que o salário dele. Falou que 0,94 ele ainda recebe, depois que descontou o vale transporte, ele ainda recebe R$ 893. 94% do salário dele é igual a 894. Por quê? Se é 94% é o que ele recebe, porque tira o vale transporte. Então, x é igual a 893 sobre 0,94. X é igual, então, a gente pode fazer a divisão. 893 dividido por 94 centésimos. Duas casas depois da vírgula, uma, duas. Cancelou, ficou 893 dividido por 94, dá 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 9, 81. Mais 3, 84. Então, ficou 6 para 13, 7. 5 para 9, 4. 470 dividido por 940, 5. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 5, 45. E 2, 47. Abaixa o zero. Então, o salário dele era de R$
R$ 950. Então, qual foi a pergunta? Qual é o valor do seu salário? O seu salário é de R$ 950. Se vocês quiserem fazer por regra de 3, não tem problema. Ele quer saber o salário dele, então ele quer saber qual é o valor de 100%. Eu sei que, como tirou o vale transporte, ele ficou com uma porcentagem, o salário dele é de 90, ficou 94%, que representa quanto? 893. Então, nós podemos fazer, ó, x vezes 94, 94x, que é igual 893 vezes 100, 89.300. X é igual a 89.300 dividido por 94. X é igual a 950. Dá o mesmo resultado, não tem problema. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais fácil, ok? E agora, por último, a atividade 30. O que pediu na atividade 30? No treinamento para a prova de resistência, um atleta A percorre 20 quilômetros por distância. Ó, 20 quilômetros por dia. 20 quilômetros por dia. Já o atleta B, ele percorre 28 quilômetros por dia. Então, nós sabemos que o atleta B vai concluir a prova mais rápido. Sabendo que o atleta A completou o percurso da prova com 6 dias a mais que o atleta B, qual é a distância total da prova? Então, nós sabemos que o atleta B, ele percorre a distância fazendo 28 quilômetros vezes um tempo, que a gente não sabe. Ó, no treinamento para uma prova de resistência, um atleta B percorre 20 km por dia e um atleta B 28 km por dia. O dia é o tempo. Então, o atleta B, ele faz 28 quilômetros vezes o tempo. O atleta A já faz a distância, ele percorre essa distância fazendo 20 quilômetros por dia e ele gasta 6 dias a mais que o atleta B. Então, a distância a distância percorrida pelo atleta A é de 6 dias a mais que o tempo que o atleta B percorreu. Se o trajeto é o mesmo, então 28T é igual a 20 que multiplica T mais 6. A distância do percurso é a mesma para os dois, só que um faz mais rápido do que o outro, mas a distância é a mesma, é igual você vai daqui a Barbacena, a distância de Barroso a Barbacena é a mesma, mas tem gente que vai de carro, gasta menos tempo, tem gente que gasta mais tempo, depende da velocidade que a pessoa percorre. Então, aqui resolvendo, vai ficar 28T, que é igual, aplicando a distributiva, 20T mais 20 vezes 6, 120. 28T menos 20T, que é igual a 120. 28 menos 20, 8T, que é igual a 120. Então, o tempo é igual a 120 dividido por 8, o tempo que é igual a 120 dividido por 8 dá 15. Só que a distância é o quê? 28 vezes o T, ou 20 que multiplica T mais 6, tanto faz. Então, pediu foi o quê? Qual é a distância total da prova? Então, a distância é igual a 28 vezes 15. A distância é igual a 28 vezes 15, 420 o quê? Quilômetros. Se você fizer aqui, ó, T mais 6, 15 mais 6, 21. 21 vezes 20 vai dar 420 quilômetros.
Então, perguntou, qual é a distância total da prova? Então, eu vou colocar a resposta aqui, ó. A distância total da prova é de 420 quilômetros, ok? Então, agora eu vou nós vamos terminar essas atividades. Então, eu vou deixar para a próxima aula as atividades 31, 32, 33 e 34 da página 20. Na próxima aula, a gente termina essas atividades, ok?